Olá pessoal, voltei, mudei agora de figurino, o diretor pediu para trocar o figurino, fazer um merchan aqui, se vocês conseguirem dar o zoom aí. Então, vamos voltar para a aula é coisa séria, o professor é sério, o professor tem essa dinâmica séria. E a dinâmica do processo penal? Entenderam a necessidade do Estado aparelhar os seus órgãos persecutórios? Porra, professor, de novo, órgão persecutório, isso, o órgão estatal que tem por objetivo elucidar a infração penal. A Polícia de Atividade Judiciária, Polícia Civil e Polícia Federal. Ministério Público, titular da ação penal, que tem o interesse de iniciar a ação penal para conceber uma resposta à sociedade a quem ele representa. E o Estado juiz, através da figura do juiz natural, aquele órgão do Poder Judiciário previamente estabelecido para cuidar deste feito de natureza criminal, né? O processo criminal, gente, é exatamente para isso. Serve para dar essa dinâmica por parte do Estado para conseguir dar uma resposta à sociedade para diminuir a infração penal. Não serve como instrumento de vingança, conforme o professor fez menção no vídeo anterior. O instrumento de vingança no passado, na antiguidade, por exemplo, era missão, era atribuição dos cidadãos, né? Dos membros que comporiam aquela coletividade, aquela comunidade. O Estado não pode se servir de um instrumento como o processo criminal para se vingar daquele que, com seu comportamento, infringiu a legislação criminal. Não serve o processo criminal para este fito, para esse objetivo. Mas e aí, professor, qual que é a dinâmica trazida com o processo criminal? Desde há muito tempo, o processo criminal não possibilitava para com o Estado, através dos seus órgãos persecutórios, a polícia, Ministério Público, Estado juiz, a possibilidade de se esquivar, afastando o processo criminal para dirimir, né, resolver o conflito nascido com a prática delituosa. Não havia outra possibilidade senão a inauguração do processo criminal mediante a ação penal. Com o passar do tempo, sobretudo o Congresso, com o processo de redemocratização em 1985 até 88, né, que culminou com a promulgação da Constituição Federal, percebeu isso. Nossa, a gente precisa dar atenção, focar mais a macrocriminalidade. Existem sim infrações penais que ainda geram repercussão social, mas dentre essas infrações penais que geram igualmente repercussão social, algumas delas, a esfera de interesse é mais inclinada ao particular. Outras infrações, por outro lado, a esfera de interesse é da coletividade, é da sociedade. O grau maior do interesse é mais público do que privado. Professor, qual que é a diferença? Os senhores conseguem perceber, sem a gente querer lá, de forma técnica, fazer a leitura do Código Penal, que existe uma diferença gritante, que se eu chegar para um leigo e falar qual que é o seu sentimento para com um crime de homicídio, para com um crime de roubo, ou para o crime de estupro? O meu sentimento é que aquele que praticou esses tipos de crime deva responder pelos seus atos e, se puder, apodrecer na prisão. Esse é o sentimento de um leigo, né? Esse mesmo sentimento impera no Congresso Nacional, né? Opa, eu preciso, enquanto Estado, representando a vontade do povo, tipificar comportamentos e colocando em um preceito denominado preceito secundário uma sanção penal na espécie de pena de prisão, com um grau mínimo e máximo. Nestes 3 crimes que o professor deu exemplo, a sanção penal deve ser mais acentuada no que neste outro exemplo que o professor vai fazer menção. Qual que seria o seu sentimento, você que está aí atrás dessa câmera? Pergunta para sua mãe,
Pergunta pro seu namorado que está atrapalhando a aula, deixa a menina assistir a aula. Pergunta para ele, qual que é o sentimento para aquele crime, por exemplo, de injúria, de difamação. Pergunta para ele, quem está aí assistindo a aula contigo, fala que esse daqui é o professor Rodrigo Vitorino, criminalista da região sul-fluminense, o melhor criminalista da região sul-fluminense. Fala com ele que se ele tem um sentimento diferente no crime de injúria, que é ofender, né, a dignidade daquela pessoa, ofender o seu sentimento próprio, né, ou a difamação, ofender a honra perante a sociedade daquela pessoa em relação ao crime de estupro. Pergunta para ele, ou pergunta para ela que está acompanhando essa aula, se é o mesmo sentimento. O sentimento, por óbvio, gente, é diferente. Motivo pelo qual, razão pela qual, o Estado, sobretudo o Congresso Nacional, num procedimento, num processo legislativo, ao tipificar o comportamento, logo ele deve sopesar que a sanção penal para o crime de roubo, o crime de homicídio, o crime de estupro, deve ser infinitamente maior para com aquele crime de injúria e difamação. Essa é a primeira premissa. Então, vamos lá. Antes de 88, ao Estado não lhe era dada a faculdade de renunciar ao processo criminal, de renunciar à investigação policial. Só a partir de então, né, com a menção no artigo 98, caput, inciso 1 da Constituição Federal, houve a possibilidade, mediante a criação de um órgão do Poder Judiciário, um órgão do Poder Judiciário denominado Juizado Especial Criminal, ou GCRIM, separando uma nova justiça daquela justiça denominada conflituosa, conflitiva. A partir de 88, o legislador constitucional possibilitou que o Estado conseguisse atingir a pacificação social por meios outros que não o processo criminal, nascendo daí a justiça criminal negociada. Tema do próximo vídeo.